Trata-se da biografia da santa que perdeu a cabeça, ficou negra, foi roubada, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil. Bom, esse é o último dedo de prosa e verso do ano. Eu fiquei o ano inteiro muito curioso com a história da nossa padroeira do Brasil, né, a Nossa Senhora da Aparecida, entre outros motivos, porque meus filhos fizeram primeira comunhão e porque eu também ganhei esse livro do Rodrigo Alvarez, que é Aparecida. Mas não é uma geografia, assim, na verdade um livro de história do Brasil muito interessante. É uma reportagem, não é um livro de história do Brasil, é um livro reportagem. Ele começa falando de quando a santa foi roubada e foi partida em pedacinhos. Te amo, filhote, boa noite. Gente, como eu sofri com esse avião passando, às vezes eu acho que é o mesmo. Eu comecei ali muito preguiçosamente há algumas semanas. É um livro que dá para você ler em 3 dias, 2 ou até menos, não tem muito mistério. É um livro muito curto, um livro de reportagem, um livro que tem uma linguagem muito própria do jornalismo, então acaba sendo de uma leitura fluida. Eu é que me enrolei e fiquei preguiçosamente dando tempo ao tempo e com uma certa má vontade logo de cara no começo, porque eu tenho um pouco de preguiça desses livros de jornalistas, geralmente, porque eles, de uma maneira geral, tá? Sem querer ofender ninguém, eles às vezes são muito reducionistas, não vão muito a fundo e tal, mas eu também não estava tão interessado assim. Eu queria conhecer a história da Nossa Senhora da Aparecida, que é a nossa padroeira. Eu acho que é importante que a gente conheça, me parece significativo. Foi um ano importante do ponto de vista litúrgico, assim, para minha família, porque os meus filhos fizeram primeira comunhão em meio à pandemia, né? Eles tinham começado no ano passado e em tese fariam a primeira comunhão em maio, e por conta da pandemia a coisa foi sendo adiada, e agora no meio de dezembro e meados desse mês eles fizeram, e foi bonito. E desde sempre fizeram na Capela Nossa Senhora da Conceição, que é, na verdade, a imagem da santa que a gente tem como Aparecida, né? E eu fiquei muito curioso mesmo, assim, de ler, e acho que o livro atende às minhas expectativas. Eu achei o Rodrigo Alvarez um escritor, pelo menos de livro-reportagem, assim, muito interessante. A santinha é o Brasil. A santinha que tinha tudo para dar errado e vira padroeira do maior país católico do mundo. Agora é moto. É avião, é moto, é o escambau. E vocês não sabem que horas são. Enfim, e isso é absolutamente genial, né? Tão representativo de uma visão assim de nação. É uma santinha absolutamente vira-lata, é uma santinha miscigenada, como todos nós somos nesse país. É uma santinha que tem suas peças, são frágeis, é um barro meio pobre, né? Não é nenhum material nobre, não é um santo de bronze, não é uma santa de mármore, né? É uma santa de barro, que ficou há 7 anos aproximadamente debaixo d'água, que perdeu a cabeça 2 ou 3 vezes. Que brasileiro já não perdeu a cabeça com esse mundo, com esse governo, com essas porcarias todas que acontecem com a gente? Então, assim, é um retrato fiel de como é o Brasil. Acho que é por isso que a santa é tão identificada com os brasileiros, né? Bom, claro que o Brasil começava a construir a sua identidade e precisava de tudo, né? Heróis e, inclusive, uma santa. Agora, por que foi a Aparecida é que eu acho que é o grande mistério, assim. A população, né, desse lugar que ainda não era o Brasil, que era colônia de Portugal, que tinha como santa padroeira oficial a Nossa Senhora da Conceição, que era a santa oficial, né, padroeira oficial de Portugal e das colônias. Aliás, a Nossa Senhora da Aparecida né, uma réplica da Nossa Senhora da Conceição, que ganhou
mundo, ganhou autonomia, né? Que virou uma espécie de filha, né? Abençoada pela Nossa Senhora da Conceição, uma santa abençoada por outra santa. Mas, com certeza, a ideia de miscigenação, de mistura, de fragilidade, né? Numa região que não era muito importante ali, Guaratinguetá, que ali, né, Vale do Paraíba era importante no sentido, seria muito importante no futuro por causa do café, mas ainda estava 200 anos antes do café no Brasil. Você tinha ali a Vila de São Paulo se desenvolvendo, começando a se desenvolver, né, como estrada ali, a Estrada Real. Você tinha, na verdade, uma passagem muito intensa de trabalhadores e de escravos que vinham de Paraty para trabalhar nas fazendas. Então você tinha uma mistura ali de gente muito grande, e a Santinha acabou sendo uma referência assim, muito poderosa. E aí a lenda vai virando uma grande história bonita, inclusive, de superação, porque a santa, pelo que eu li, ela foi achada decapitada, caiu provavelmente do barco de alguém, perdeu a sua cor provavelmente, né, a sua tinta, foi decapitada na queda, foi encontrada pelos pescadores, né, primeiro o corpo, depois encontraram a cabeça, colaram com alguma coisa, algum tipo de resina. Em 1926 ela tombou, caiu do alto de onde ela estava lá guardada, e numa igreja já em Aparecida, que já tinha sido, já era uma cidade autônoma, já era um município, acabou sendo quebrada, e aí pintaram novamente, esturricaram a santa, colaram ela de um jeito meio esquisito. E aí, em 1976, acho que 76, ela acaba passando pelo seu processo de restauração mais significativo, mais importante. Ela é quebrada, né, por um fanático, enfim, de outra religião, que acaba roubando, e na fuga, na perseguição, esse sujeito acaba deixando cair a santa e ela se espatifa em vários pedaços. E aí um trabalho primoroso assim, de restauro, né? O Brasil tem alguns restauradores incríveis, mas no caso a restauradora dessa grande obra, talvez a mais importante restauração da história do Brasil, era uma argentina muito competente. Ele foi feito no MASP. Eu nem sei se ainda fazem restaurações lá, mas dá uma olhada. Olha aqui, esse camarada aqui foi o cara que quebrou a santa, um tal de Rogério Marcos. Foto dele aqui, ó. Foto do meliante, tá aqui, ó. Esta pessoa, não sei se é vivo ou morto, deve ter morto já, né? Já deve ter morrido. Tem muito tempo isso. Tem uma coisa muito interessante aqui, deixa eu ler para vocês, que é de quando ela vira desaparecida. Fosse quem fosse o escultor, o fato é que bastou que ele quebrasse o pescoço para que jogassem a santinha no rio, como se não valesse coisa alguma. Disseram que pode ter sido durante uma procissão que o pescoço frágil da imagem se rompeu pela primeira vez, separando-lhe a cabeça do corpo. Disseram muitas coisas, mas ninguém viu, ninguém documentou. Nada impede que a santinha tenha apenas caído das mãos de quem fazia a limpeza do oratório onde era guardada. Nada impede, nada comprova. O que ninguém discute é que era a tradição daquela época se desfazer de santo quebrado o mais rapidamente possível, porque manter defunto de barro dentro de casa era certeza de maldição. Coisa mais comum, aliás, era santo perder a cabeça. Mas apesar da superstição, algumas esculturas mereceram um destino mais nobre que as águas de um rio, porque mesmo quebradas, os donos reconheceram nelas algum valor artístico. Um exemplo é Nossa Senhora da Luz, nascida ainda no fim dos anos 1500, uma das primeiras imagens produzidas na Vila de São Paulo. A escultura só chegou aos nossos tempos porque, apesar da cabeça quebrada e do desaparecimento do menino Jesus que carregava no colo, foi restaurada e repintada uma série de vezes. Nossa Senhora da Luz foi feita para uma capela que levava o mesmo nome às margens do córrego do Ipiranga, onde mais tarde se proclamaria a independência do Brasil. Sobre aquela Nossa Senhora da Conceição, de 36 centímetros, no entanto,
não há vestígios, documentos ou depoimentos que nos digam por que ela foi feita ou para quem foi entregue. O mistério acaba fazendo com que essa santa se torne a figura mais emblemática, mais devotada, né, ao Brasil e, consequentemente, mais cheia de devotos nesse país. Eu acho que o valor histórico, o valor artístico, sem sombra de dúvida, um grande legado que a Santinha deixa. E a Nossa Senhora da Aparecida, ela acaba, como eu já falei, acho que eu falei algumas vezes aqui nessa postagem, acho que a Nossa Senhora da Aparecida, ela é tão significativa para o Brasil, muito em função da sua própria história, porque é uma história de sofrimento, de quedas sucessivas, de quebras sucessivas, e acho que o Brasil é assim. O Brasil politicamente vem sofrendo quebras sucessivas, né? Colônia, império, monarquia, uma república de marechais, depois uma república de aristocratas, depois uma ditadura, depois um período democrático, né, dentro já desse período republicano todo, depois uma nova ditadura militar, depois um período de reabertura política. O Brasil já foi um país eminentemente católico, tem deixado de ser aos poucos, né? Tem um movimento evangélico bastante importante, grande no Brasil, cada vez maior. As culturas afro-brasileiras diminuíram, perderam muito sua importância, cada vez tem menos, o que eu acho estranho, eu acho ruim, acho uma pena, porque o Brasil, dessa santinha pelo menos, dessa Nossa Senhora da Aparecida, é esse Brasil miscigenado, misturado, que bate tambor e que reza para uma santa de barro, que é capaz de fazer milagres. Isso é encantador. Enfim, eu acho que vale a pena a leitura demais. Assim, acho que o Rodrigo Alvarez deu uma bola dentro. É um belo livro. Eu não terminei de ler ainda, vou terminar antes do ano novo, pois esse vai ser o último livro que eu vou ler esse ano ainda. Tudo que vier agora pela frente virá em 2021. Feliz ano novo para todos, todas, todes, todix. Espero que a gente esteja junto em 2021, um pouco mais presentes nas nossas próprias vidas, com os nossos amigos, podendo aglomerar um pouquinho, que esse ano foi difícil. Um grande beijo para todos. Fiquem com a Aparecida.